Boa tarde, vamos com as notícias do nosso Maranhão. Com a minha apresentação, Érica Pala, e começa agora o Papo Aberto. Vem comigo, vem. Segunda-feira, minha gente, segunda-feira do meu agrado, daquele jeito. Cheia de notícias, inclusive com rodada, 4 partidas do nosso estadual. A gente fala já de esporte. Muita coisa aconteceu nesse final de semana. Vou dizer logo, hein? Eu sou torcedora pé quente. O que eu disse? Torcedora do Tum-Tum. Tum-Tum foi lá e, ó, venceu, minha gente. Eu sou pé quente, realmente. Mas a segunda... Já tá me vendo aí? Toda agasalhada, não tá entendendo nada. Esse programa é da onde, hein? São Paulo? Esse frio que a Érica tá sentindo chegou. Eu sou maranhense. E como todo maranhense que se preze, além de gostar de farinha, né? Olha só, choveu. Choveu não, tá chovendo, né? Tá um dilúvio, literalmente, na nossa região metropolitana, São Luís sofrendo muito, e toda a região metropolitana, toda alagada, inclusive, mas eu já tô agasalhadinha. Eu espero que todos vocês estejam também, né? E a gente tem imagens de vários pontos da cidade, muitos alagamentos na cidade realmente. Está aí é na Coama, né? Ali no terminal da Coama. Aí os meninos vão aqui me guiando para poder a gente ir se situando, mas aí é o terminal da Coama, o Janilson abastecendo a gente das imagens da região metropolitana toda de São Luís, aí é o Araçagi, né? Aí são imagens de Rodrigo Barreto, né? Na região do Araçagi também alagada. O Janilson fez outras imagens também fornecendo para a gente. Aí é na área... Coatraque? Coroado. A voz do além, viu? A voz do... Ele não quer falar. O John não quer falar, mas ele está ali. E eu sou péssima com esse negócio de, né, a pessoa não falar, ficar só com o gestículo. Bom, Coroado. Aí é São José de Ribamar, Estrada de São José de Ribamar, que toda vez, gente, é todo ano, né? Todo ano essa mesma imagem se repete, parece até que a gente está reproduzindo. São José de Ribamar sofrendo bastante com as fortes chuvas, muita chuva em toda a região metropolitana. Aí ali no terminal da Praia Grande, é isso? Terminal da Praia Grande, aí ó, já goteira, chovendo dentro, literalmente, aí já não é mais goteira, né? Já está chovendo dentro. Aí ele já pode dizer que está chovendo mais dentro do que fora. E São Luís inteiro sofrendo muito com as fortes chuvas, né? Muitos pontos de alagamento. E aí eu não sei, nós estamos vivendo, né, dia após dia, do tempo quando tem sol, né? Não sei por que não se resolve esses problemas. Aí vai vir o tempo de chuva, não pode fazer por causa da chuva. Aí a obra não pode acontecer por conta da chuva. Esses alagamentos não é culpa somente das autoridades. Aí já fica aquele alerta para a população também, porque esse entupimento de galeria faz com que os alagamentos aconteçam em maior número. Então, se a gente já tem esse problema, se você está acostumado a jogar, né, lixo pela janela do seu carro, pelo ônibus, na rua, não faça isso, porque esse lixo vai para as galerias e acaba colaborando com esse tipo de imagem que a gente vê agora. Mas tem ponto aí que não é não, né? Ali, por exemplo, na estrada de Ribamar, a gente vê constantemente isso acontecendo praticamente todos os anos. Eu não me lembro, ano passado, de não ter noticiado isso. Me lembro de ter noticiado praticamente quase todo dia. Ponto de alagamento. Choveu, São Luís alagou. E eu falei, estão lembrados? Ed, tá lembrado que a gente falou que a chuva ia cair quando, Ed? No carnaval. E ontem começou com força total, né? Com chuva. E o circuito vem para o centro, na Madre Deus, é palco das atrações na abertura do pré-carnaval em São Luís. A abertura da programação de pré-carnaval do circuito Vem Pro Centro arrastou uma multidão para o bairro da Praia Grande, ocupação cultural do Centro Histórico de São Luís, valorizando a identidade cultural maranhense e fortalecendo os espaços públicos como territórios de convivência, lazer e economia criativa. Eu vim por causa dessa decoração, que eu achei muito bonita,
E aí queria vir presencialmente e fiquei surpresa com a animação que está tendo hoje aqui, a programação. E eu estou vendo que é algo bem familiar, bem gostoso, bem organizado. Parabéns, governo do estado do Maranhão. A partir deste sábado, dia 17 de janeiro, a Praia Grande recebe uma programação animada e diversificada em 3 pontos distribuídos no local. Palco Valdeci Vale, na Praça Nauro Machado, Palco Fuzileiros da Fusarca, no Beco Catarina Mina e Palco Célia Sampaio, na Praça do Reggae. Há 16 anos, Alisson dança no Bicho Terra. Ele falou do amor à brincadeira tradicional do Carnaval Ludovicense. Essa folia, ela começa no bairro da Madre Deus, que é a região onde eu nasci, né? Ele nasceu naquele contexto. E desde muito criança, muito cedo eu fui apresentado ao Bicho Terra, ao Boizinho Barrica, que são grupos da Companhia Barrica. E tem essa festividade aí no Carnaval, no São João. O Bicho Terra com essas cores, com esses bichos que representam os verdadeiros espetáculos da natureza. Esse aqui, por exemplo, é o bicho mata, mas tem o bicho fogo. E tem inclusive bicho amor, tem bicho leão. Várias formas de falar aí da natureza, mas também de falar de folia, de brincar. O reggae não pode faltar no pré-carnaval da Jamaica brasileira. No palco Célia Sampaio, na Praça do Reggae, bandas e DJs fizeram a festa do regueiro. Tiago é de Teresina e frequenta os pré-carnavais de São Luís há 6 anos. A programação é bastante diversificada, assim, você tem animação em todo lado, né? Um lado tá ali animado, aí o outro também. Então, assim, não falta nada com folião. Então, assim, eu gosto bastante e por isso que eu sempre frequento e trago os meus amigos. Aonde também lotou. Foi ontem na Avenida Litorânea. A gente tem imagens aí com atrações nacionais e locais. A Avenida Litorânea virou um mar de gente, literalmente. E que imagens essa, né? Para deixar realmente muito carnaval aí com aquele gostinho de que não está curtindo direito. Ao menos eu acompanhei algumas transmissões, né, e reportagens de carnavais de fora, não vou desvalorizar o de ninguém, mas São Luís arrebentou, não só porque tem todo um cenário maravilhoso de estar na litorânea, né, mas também a população em si. E lotou, comprou realmente a ideia do circuito ali na Avenida Litorânea. E Bel Marques começou logo com esse pré-carnaval. O Ed está ali soprando. Fala, Ed, diga. Vem cá contar. Vem cá contar. Vem cá. Não, aqui é assim. Venha contar. Você estava lá. Você estava lá no camarote do governador, que eu sei. Todo poderoso. Conta pra gente como foi a festa. A festa foi linda, foi maravilhosa. O que marcou bastante foi na hora que Bel parou no meio da litorânea, lá no meio do circuito, para agradecer, falando que é a primeira festa que ele vem fazer, que não teve confusão no começo ao fim, todo mundo brincando, se divertindo, parabenizou o governador e parabenizou toda a população no Maranhão de São Luís, né, aqui da ilha. Todo mundo foi pra festa. Brincar. Brincar. O mais importante, perfeito. todo mundo foi brincar. Maravilha. Aproveitou ou trabalhou? Não, estava trabalhando. Trabalhou e brincou. Esse trabalho nosso é um trabalho bem diferente. É, diferenciado, né? Apesar de muita gente achar que a gente vai para brincar. Mas não vai. Então tá bom. Vamos lá, Ed. Tá joia. O Ed, ele é artista também, viu? Já me prometeu várias vezes vir cantar e eu vou ficar cobrando ele. Na próxima sexta-feira. É porque artista bom, que se preza, vocês sabem, é a data que ele quer, né? A data que a TV pode não. É brincadeira, é assim mesmo, né? Mas olha, gente, uma linda festa realmente, né? A gente fica feliz em ver a festa de carnaval acontecendo, né, na Grande Ilha, com esse número de pessoas e organizado, né, sem confusão, sem grandes problemas. A gente teve aí recentemente, né, na nossa capital, muitos casos de homicídio, pessoas aí, né, acontecendo em vários outros pontos e preocupava esse início de festa. E que bom que isso não aconteceu. Agora, infelizmente, a notícia de que eu gostaria de dar era que as crianças lá em Bacabal, né, fossem encontradas. Infelizmente, isso a gente não traz hoje nessa segunda-feira. É mais uma segunda-feira. A gente entra para a terceira semana e eu tenho atualização
né, lá de Bacabal, afinal de contas, houve aí as imagens, você está vendo as imagens das crianças, lindos, né? Então, se você puder compartilhar essas imagens, é importante, porque apesar das buscas concentradas lá na cidade de Bacabal, a gente sabe que não pode descartar nenhuma hipótese, inclusive dessas crianças não estarem nessa região de mata. Elas podem ter sido, né, retiradas de lá, sequestradas de lá, ninguém quer usar esse termo, mas é isso, se elas foram retiradas, elas foram sequestradas de lá, e aí é bom que você veja esses rostinhos, né, caso você reconheça essas crianças em algum lugar. A gente tem o VTzinho, não tem, John? Solta aí pra gente o VT da atualização, porque a Marinha chegou por lá para reforçar. Com o passar dos dias, o desaparecimento das crianças da comunidade quilombola pertencente ao município de Bacabal torna-se mais complexo. E a impressão que se tem, até agora, é de que tudo volta para a estaca zero. Na intenção de encontrar as crianças de 4 e 6 anos, Estado e município montaram uma estrutura que tem apoio logístico municipal e as forças de segurança estadual, Exército e agora a Marinha do Brasil. Primeiro dizer da satisfação de a gente poder integrar esse esforço aqui de busca junto às forças de segurança. No primeiro momento que a gente foi acionado e a gente já se mobilizou e estamos aqui, né, para poder empregar a mesma tecnologia que foi empregada em Estreito, por ocasião da ponte, quando caiu. É um sonar, o nome é Sidescan Sonar. Ele faz um escaneamento, um imageamento, né, uma imagem do leito do rio, da coluna d'água e do fundo do rio, vamos dizer assim. Então, através dessa imagem, essa imagem é produzida de maneira instantânea, a gente consegue identificar algum tipo de anomalia. Identificando algum tipo de anomalia, a gente consegue otimizar as buscas que estão sendo realizadas pelos bombeiros e os mergulhadores. Então a gente consegue fazer otimizar e aumenta a eficiência pelas buscas. E é com isso que a Marinha do Brasil deve buscar indícios de um suposto desaparecimento de Alain Michael e Agatha Isabelle nas águas do rio Mearim. A gente foi lá exatamente para a nossa equipe identificar o ponto, né, a latitude, a longitude, exatamente de onde a gente vai começar a fazer essa varredura com esse equipamento, porque a gente otimiza isso, e foi basicamente esse reconhecimento para poder identificar o local exato da onde começar e daí para frente começar a fazer essa varredura e otimizar as buscas no leito do rio e na superfície do rio. O capitão de Mar e Guerra disse que o sonar usado na varredura do rio tem capacidade de mapear com precisão até águas túrbidas, o que, segundo ele, a água barrenta do Mearim não será problema. Porém, ele alerta para a presença de curiosos usando embarcações. Olha, quanto menos embarcações estiverem por perto, evidentemente facilita o trabalho, que todo o trabalho do esforço é voltado para a busca. Mas de uma maneira muito objetiva, o sonar ele vai emitir um feixe ali, né, de uma onda sonora, acústica sonora ali, vai fazer essa imagem do leito do rio para poder identificar algum tipo de anomalia, como eu falei. Então, assim, quanto mais embarcações estiverem por perto, acaba dificultando um pouco o nosso trabalho. O objetivo é a gente somar o esforço junto ao que está sendo já feito aqui há bastante tempo, entregando a nossa tecnologia, entregando esse equipamento e, evidentemente, a gente ter um desfecho feliz. O trabalho da Marinha no rio Mearim será todo mapeado partindo do ponto onde os cães farejadores, de acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Maranhão, encontraram indícios da presença das crianças desaparecidas desde o último dia 4. A gente vai partir do ponto onde é o ponto de interesse, onde a gente foi lá verificar, e a partir daí a gente vai fazendo a varredura até ter uma compilação do que a gente conseguiu coletar. Com a possibilidade de as crianças terem chegado ao rio, o equipamento que será usado pela Marinha pode tirar essa dúvida. É um scanner, né? Vou dar um exemplo, acho que para poder facilitar. Quando a gente vai fazer um exame no nosso corpo, um exame médico, faz um raio-x ou outro tipo de escaneamento do corpo e consegue visualizar internamente. Né? E no rio, esse equipamento é exatamente isso. Então a gente consegue ver a coluna d'água e o leito ali com uma imagem muito nítida, muito perfeita, independente da turbidez, se a água é clara ou escura, ou seja, com a mesma eficiência que foi feita lá em Estreito. Lá. É um mistério, né?
é um mistério e eu não vou falar absolutamente nada porque seria imprudente e irresponsável da minha parte. Mas as imagens das crianças eu acho que é necessário a gente compartilhar sempre. Porque essas crianças estão sendo buscadas por todo o aparato de polícia e de investigação que se tem no Brasil de alto nível, né? Tanto na água quanto na mata, mas muitas pessoas rodaram a mata, não só a polícia, né? A PM, o Exército, não só, populares também procuraram, aí não encontraram nada, não encontraram a roupinha das crianças, a menina inclusive vestidinha de amarelo, não encontraram o chinelinho deles, nada, nada. Então isso faz com que, né, ao menos assim, a convicção da família de que essas crianças estão vivas e que foram raptadas se fortaleça cada dia que passa, porque se não encontram e não está ali, né, enfim, eu espero realmente que elas não estejam. Eu espero que encontrem essas crianças com vida e que elas voltem, né, para casa o quanto antes, né? Eu vou para um rápido intervalo, é rapidinho, eu volto já, porque tem muito esporte ainda para a gente falar. Rodada cheia que aconteceu esse final de semana. Segura aí. Voltamos, minha gente, voltamos e olha, vamos falar de esporte, né? Rodada cheia nesse final de semana, começando pelo Imperatriz, porque tivemos um clássico. Na verdade, esse clássico estava aí com aquela cara de jogo de compadre, né? O Imperatriz venceu o ITZ numa partida lá no Frei Epifânio, jogo em casa, né? Lembrando que os dois times têm mais do que afinidades, porque o treinador do ITZ faz parte da direção e sempre fez do Imperatriz, então isso tudo fazia com que os bastidores, né, pegassem meio que aquela coisa de jogo de compadre. O jogo começou com cara de jogo de compadre. Venhamos e convenhamos. E o Imperatriz venceu, mas num pênalti, um pênalti também bem estranho, numa partida cheia de cartões. Vamos ver? Solta aí. Novamente Doda, de primeira. Ali pro Wendel Bahia. Olha a bola. Opa, agora ali, pênalti. Penalidade máxima para o Imperatriz. Apita o árbitro, concentrado, camisa 7 do Cavalo. Atenção, vai ele ali fazendo a corridinha de lado, correu, paradinha, o Wendel pro gol! Do Imperatriz! O Wendel Bahia! Feliz por sofrer o pênalti ali, né? Converter. Glória a Deus, né? Acho que Deus abençoou ali. Tinha que ser naquele jeito ali, né? Sei que é um pouco de emoção, mas glória a Deus pelo resultado. Não dá nem pra comemorar direito, que já tem treino de amanhã. Focar que quarta-feira é outra batalha. Acho que o grupo tá de parabéns pelo empenho, a dedicação, né? Acho que esse resultado positivo aí é do grupo. Um jogo que as duas equipes buscaram a vitória, mas assim, perder do jeito que a gente perdeu fica essa revolta, né? É claro que não é desculpa, mas assim, o estádio tá aí, várias câmeras, muita gente vendo o que aconteceu. A gente, um lance claro, um lance fácil, não foi um lance duvidoso, um lance fácil, que todos viram que não foi pênalti. Então assim, ele foi muito convicto para dar esse pênalti, ele já esperava isso. Então assim, a gente fica chateado por ter perdido dessa maneira, né? Mas a gente está de parabéns pelo que lutou, pela garra que demonstrou. E fica aquela revolta minha mesmo e da equipe. A nossa tabela é muito difícil, logística, né? Você pega um Sampaio aqui, você vai uma viagem desgastante demais. Acabei de falar numa outra emissora, as estradas do Maranhão são castigantes, né? É muito buraco e mastiga. O ônibus, por mais confortável que seja, o corpo vai balançando 12 horas, né? E nós viemos também com essa situação. O ITZ
leve, descansado, e nós, né, com atletas vindo de desgaste físico e emocional. E conseguimos reverter. Então, por isso que essa vitória de 1-0 ela é gigante. Olha, no meu ponto de vista, com todo respeito, a arbitragem se perdeu. Muitos cartões amarelos, expulsão e um pênalti que, sinceramente, é fácil, né? Você olha a imagem e vê que não tem por onde o jogador do Imperatriz ele ia passar por onde? Por dentro do jogador, né, do ITZ? Não dá. Né? Então, realmente, coloca a imagem do pênalti para a gente, olha aí, ó. É bem mandrake, né? É bem mandrake mesmo, mas enfim, aí ato discricionário da arbitragem depois de muitos cartões na partida, deixando a partida cada vez mais tensa, cada vez mais nervosa, aí o Kaká tem toda a razão de reclamar. Já o Silvio Criciúma falou da questão de logística, de viagem, isso é para todo mundo, né? Isso é para todo mundo realmente. O Imperatriz precisa estar pronto e é aí onde sente o treinador de fora, que eu sempre falo isso para vocês, né? Quando o treinador não conhece o Campeonato Maranhense, ele acaba sentindo um pouquinho mais, principalmente por conta da logística, né? Mas essa logística está para todos os times. E vocês estão lembrados que eu encerrei a sexta-feira com uma torcida toda especial para um determinado time, já que o pessoal começa, né, fala assim, Érica torce para o Sampaio, Érica torce para o Moto. Aí eu, todo ano, escolho um time para torcer e declaro torcida para esse time. E eu estou uma torcedora bem pé quente, né, porque eu declarei na sexta-feira, o Tuntum estava lá na zona da zona do rebaixamento, né, e foi lá e virou o jogo contra o IAP e venceu o IAP aí no Rafael Seabra. Vamos ver como foi? Levantou, de cabeça entrou. Gol do IAP. O time do IAP vai caminhar Neto. Fez a cobrança, gol. Golaço. Sobrou para Marquinho, pode emendar, tocou para Toquinho, bateu, soltou, gol! Gol! Marquinho! É o Tuntum, é o Tuntum, é o Tuntum! Não foi suado, foi em casa. Tinha que ser dessa forma, você teve que vir, entrar em campo e fazer um golaço e uma vitória para lavar a alma aqui no Rafael Seabra, né, Neto? Primeiramente agradecer a Deus, né, por tudo que ele vem fazendo na minha vida, me coroar com um gol desse aí para ajudar a minha equipe e também dar parabéns para a galera, né, pela entrega, pela garra dentro de campo, porque assim, é sofrido, para ser Tuntum tem que ser sofrido, é desse jeito e vamos lutar até no final. A vontade de Deus prevaleceu hoje. Qual a expectativa tu pro resto do campeonato e como que tu viu essa vitória? Amilson, é uma vitória importante, né, cara? A gente vinha aí de 2 jogos difíceis, né? O primeiro jogo aqui nosso, na verdade, contra o Fluminense, a gente não fez um mau jogo, né? Perdemos, enfrentamos uma grande equipe, a equipe do IAP, que vinha brincando, tá no G4 ainda, se eu não me engano, brigando no G4, uma equipe difícil. E essa vitória, ela dá uma tranquilidade, né? Para esses dias que vão anteceder o jogo contra o Imperatriz, que é outra batalha que a gente vai ter aqui. Agora a gente vai dar uma descansada, vou dormir mais tranquilo depois desses dias difíceis, tumultuados, mas agora tenho certeza que a gente vai ter uma tranquilidade. Amanhã a gente vai se apresentar e já pensar no Imperatriz. Estreou como treinador, né, definitivamente, o Lisley com, né, pé direito, literalmente com essa vitória. Uma vitória difícil, né, porque quando você tem que reverter um resultado, acaba complicando, o torcedor cobra, o torcedor quer o resultado positivo desde o começo, mas conseguiu a vitória aí, o Tuntum. E quem também venceu não. Né? Venceu e venceu assim, mostrando um bom futebol, foi o rubro-negro, né? Que venceu o Luminense, venceu o líder. Né? Quando você vence o líder da competição,
que estava aí já com 2 vitórias, você acaba engrandecendo ainda mais. E o rubro-negro vencendo pelo placar de 3-0, chega à vice-liderança do Campeonato Maranhense. O Motoclube deixa a crise de lado, aquela crise que foi noticiada em todas as redes sociais na semana passada, vencendo aí nesse placar de 3-0 com gols aí, né, de 2 meninos da base, inclusive. O Fábio, né, gols marcados aí pelo Jean, né, meia, Edrian e Fábio. O Jean e o Fábio são atletas da base, né? Com esse resultado aí, como eu disse, o Moto vai à liderança do campeonato e o Luminense, apesar da derrota, continua na liderança do estadual. Isso porque o Sampaio Correia venceu também? Venceu não, né? Atropelou o Maranhão Atlético Clube, mas não foi bem assim. Quando você vê um resultado de 4-2, você diz isso. Mas a partida foi emocionante, no meu ponto de vista, a melhor partida do campeonato até aqui. Isso porque tivemos realmente um bom futebol dentro do campo. O Sampaio mostrando, inclusive, no segundo tempo, um futebol totalmente diferente daquilo que a gente viu no início da temporada. Vamos ver como é que foi essa partida? Solta aí para mim. Joelson faz a abertura aqui na ponta direita para o Will. Ele recebe, tem liberdade para avançar, bateu pro golaço! Deixaram livre, ele mandou pro gol! No ângulo do goleiro, Will! Uma bomba de pé direito, mandando no ângulo do gol. Deu certo, Neto foi lá e tomou. Chegou bem, encarou a marcação. Vai na jogada de linha de fundo agora com Stone. Ajeitou, Sampaio chega, Stone, cruzamento, cabeçada! Gol! Vai ameaçar o cruzamento, prefere o toque para o Will, vai na linha de fundo, cruzamento perigoso na grande área, cabeçada, golaço do Joelson! E mais uma boa jogada do Will, ele se antecipa a marcação da defesa do time. O passe para o Peu, tem liberdade para finalizar, bateu para o gol, ela ficou no meio do caminho, sobrou para marcar o gol do empate! Gol! Para o cruzamento, deixou para Isaldo, levantou na grande área, cabeçada, Gustavo, gol! Zaga voltou para o Pedro, ele invadiu bem, jogada individual, soltou para Daniel, cruzamento agora, cabeçada, gol! Eu acho que o treinador Luciano Quadros fez excelentes alterações no segundo tempo. Eu não sei o que foi que aconteceu dentro ali do vestiário no intervalo, mas isso funcionou muito bem para trazer um Sampaio diferente para o segundo tempo, mostrando realmente um futebol acima, uma transição rápida, que é o que se espera do Sampaio Corrêa. O Maranhão Atlético Clube jogou muito bem também, fez uma partida boa, também merecia sair com uma vitória, se a gente for falar por merecimento, mas a bola precisa entrar. E na finalização o Sampaio foi superior, conseguindo aí sair com esse placar que eu acho que agradou todo o torcedor e mais, né? O torcedor do Sampaio vem esperando um bom futebol da Bolívia querida. Talvez assim, o ruim é eu ter que falar para vocês agora que é início de campeonato, porque o campeonato é bem curto e se errar nesta competição, vocês verem que tudo muda. Amanhã eu falo mais tabela de classificação da quarta rodada. Quarta-feira a gente já tem super clássico e os dois times vêm com vitórias e vitórias importantes. Então essa semana vai pegar fogo. Ó, vou ficando por aqui. Até amanhã, se Deus assim nos permitir. Tchau, gente!
Música